Antes de fazer a apresentação do companheiro de mesa e da organização dessa mesa redonda, eu vou falar alguma coisinha aqui, que eu juntei alguns indicadores, vou ser breve por causa do tempo, a respeito da agricultura brasileira, da agropecuária, só para a gente conseguir situar um pouco a questão econômica de pessoal ocupado Ali. Nelson, você tomou meu... Você me deu e tomou. Tá, então, alguns dados aqui, alguns indicadores de forma muito breve. Depois eu apresento aqui os palestristas, na hora da organização da mesa, a gente já começa o debate. Já vou direto, o Eric já tinha explicado a questão aqui do seminário. Né? Aqui, para ter uma ideia, quer dizer, tem uma questão que tem a ver um pouco com a discussão dessa que tem, porque um pano de fundo. A ideia é ter uma grande discussão sobre essa questão da competitividade, do uso de tecnologias em geral, né, e dos efeitos sobre isso. E muitos defendem o uso de algumas tecnologias que podem trazer prejuízo ao ecossistema e ao trabalhador rural, em nome da importância dela na economia. Né? No caso aí, quer dizer, o termo de PIB, eles não colocam a importância 5, 4%, né? Aí vai depender de cada indicador, às vezes dá menos em alguns de cálculo, mas em todos, 5, 4, 5,5%. E a média das exportações. Então a gente vê que tem um superávit nos últimos 5 anos, médio de 30 bilhões de dólares. Então isso é uma grande força política que o agronegócio brasileiro tem, né, para justificar seus investimentos e para justificar o uso de tecnologia, né, às vezes criticado, né, pelos seus prejuízos ao ecossistema. Quer dizer, não há problema contra o uso de tecnologia, mas há o que pode ser, né, prejudicial ao ser humano, ao trabalhador, que é o caso aqui do objeto do Fundacentro, né, da saúde do trabalhador, e do ecossistema também, como o professor Leonardo Borges, né, enfatizou. Então, quer dizer, o que a gente percebe é que a agropecuária tem uma importância enorme, né, para o equilíbrio do balanço de pagamentos no Brasil, né, em função da nossa moeda ser fraca, né, sua moeda de segunda, né, nem de terceira linha, então tem isso. No caso do pessoal ocupado, tem aí, a gente vai ver uma coisa importante, quer dizer, em 50, 64% da população morava no campo, né, no meio rural, né, isso aí institucionalizado. 33 anos, 1980, 32%, em 2050, 2010, 16%. Você vê que a mesma população quadruplicou entre 1950 e 2010, praticamente, foi 250 milhões, passou para 200 milhões, e a população que mora no meio rural se manteve. E a estimativa é de queda absoluta em 2050 e maior ainda em termos percentuais. O número de estabelecimentos rurais, unidades rurais, também é interessante, porque se manteve em 1970 e em 2013 em torno de 5 milhões, 5 milhões e meio de estabelecimentos. Mas os trabalhadores por estabelecimento houve uma queda muito acentuada. De 85 a 2013, né, houve uma queda de 4 trabalhadores por estabelecimento para 2,7. E com a previsão para 2050 de 1,7 trabalhador por estabelecimento. O número de pessoas ocupadas na agropecuária eram 23 milhões em 2013, desculpa, 23 milhões em 85, 2013 14 milhões, projeção de 8 milhões em 2050. Né? E ao mesmo tempo há uma concentração enorme da propriedade das terras através do número de empregadores. De 560 mil em 2004, para 267 mil em 2013. Né? Eu lembro aqui o Mariano, nosso apresentador, nossos colegas, e ele comentava, eu não esqueço, ele falava assim, falando aqui, casamento,
na agricultura, que a agricultura na época, né, nos Estados Unidos, né, continua sendo importante, tem mais gente trabalhando em botequim do que na agricultura. Né, e a importância que a agricultura tem, da agropecuária tem dos americanos no mundo. Então isso aí é um ponto que é importante para a questão de políticas públicas em direção ao trabalhador. Né, no caso aqui do Senado. Outra, quer dizer, então nós temos aqui um dado que eu resolvi colocar de trabalhadores não remunerados que diminuiu, né, de 2004 a 2013, que são aqueles crianças, mulheres e tal, né, que trabalhavam no campo para ajudar, né, principalmente a agricultura familiar. Mesmo também a agricultura familiar também é uma queda de 12 milhões e meio de pessoas para 9,6 milhões de pessoas em 2013. Aqui, aí entra uma questão importante de saúde pública, que é dos 4 milhões de empregados no meio rural, apenas 15% são sindicalizados, 40% são analfabetos ou têm baixíssima alfabetização, 72% têm baixa escolaridade. Quer dizer, isso é um ponto fundamental para a questão da disseminação de informações a respeito da segurança do trabalho, da saúde do trabalho. Porque eu imagino, não sou especialista muito na área, mas a questão, né, o que a gente ouve, o que a gente conversa e tal, é que o problema da saúde do trabalhador não é apenas a questão da relação empregado, patrão-empregado, mas é muito também na agricultura familiar. Poucos cuidados, pouco conhecimento, né? Então ficar só responsabilizando uma política direcionada apenas para os patrões, para as empresas, para os estabelecimentos que utilizam, que têm empregados, é insuficiente para dar conta do desafio da questão de saúde do trabalhador e, por sua vez, também da questão do ecossistema, que é um dos objetos aqui do seminário. Né? Outra questão também que impacta, né, na questão da disseminação das informações é que os ganhos são muito poucos. Quer dizer, os assalariados rurais, apenas 11% recebem até 2 salários mínimos, tem 10% acima de 2 salários mínimos, 25% até um salário mínimo e meio, 36% recebiam até um salário, entre meio salário e um salário, e 18% até meio salário. Né? E outra questão importante também de políticas públicas para a área de saúde pública é que apenas que 1/3 dos assalariados são empregados temporários. Então, quer dizer, a dedicação dele, a respeitabilidade, a relação dele com saúde, não 3 meses, 4 meses, do mesmo jeito do ponto de vista do patrão, passa ali a fiscalização, tudo, e a própria consciência fica muito mais difícil. Outra questão que está relacionada que eu registrei aqui é que quando a força política da agricultura, né, da agropecuária é muito forte, é muito mais acentuada do que aquele 5,4% de participação no PIB, se a gente for fazer uma relação poder político e poder econômico. Né, eles são organizados, eles votam em conjunto, né, que é o conceito de agronegócio. Quando fala agronegócio, são todas as cadeias produtivas relacionadas à agropecuária. Essas cadeias produtivas vai até tecido, distribuição, venda, padaria, o que for, eles colocam nisso. E aí coloca que tem sentido no econômico, não estou desmerecendo, é só apenas a gente qualificar quando for utilizar isso. Mas quando põe o conceito de agronegócio, passa para praticamente 25% do PIB, 24% mais ou menos do PIB é do agronegócio. Então dá uma força muito grande. Mas da agropecuária em si, a participação é muito menor. Eu só queria dar essa situada, que eu acho que vai ajudar o seminário como um todo, né, e partir direto agora.